Olá, boa noite. Bem-vindos aqui para mais um Vera e Você, pelo canal 22 TV Mais Ribeirão. Com muita coisa boa para acontecer, vamos direto aos assuntos de hoje, combinado? Vamos fazer um programa mais ou menos voltado para o estilo verdades e mentiras, né? Mitos e verdades. Vamos dar uma passeada em vários assuntos com esse foco. Será que realmente tem de verdade em tantas coisas que acontecem à nossa volta? E vai estar super diversificado, porque a gente vai abordar desta forma o tema, falar sobre as verdades e mentiras sobre os cabelos, o que é possível, o que não é possível. Vamos também falar sobre verdades e mitos das cirurgias plásticas de nariz. Quem é que não quer ter um narizinho, né, todo bonitinho? Mas será que pode? Quando pode? Vamos estar falando sobre isso. E os impostos, hein, gente? Tem hora melhor do que a gente saber o que é verdade, o que é mentira, sobre tudo que esse povo fala dos impostos, com o tanto que nós pagamos, com tanto candidato fazendo promessa, o que a gente deve acreditar, o que não deve. Vamos estar conversando sobre isso também. E aí, as verdades e mentiras sobre um tema que atinge todo mundo, todas as casas. Será que as mães têm mesmo preferências por um filho? Pois é, isso tudo nós vamos ver já já. Vera e Você está no ar. Hoje eu quero começar o programa diferente. Eu quero dar um alô, um abraço e citar para vocês alguns aniversariantes aí, que são pessoas muito bacanas, muito próximas, que moram no meu coração. Foi uma semana cheia de aniversários. A gente comemorou e abraçou Cacilda Belantani, Jain Zayer, Pedro Palocci, a Carla Musa, Camila Melli, doutora Camila Melli, que esteve aqui conosco no primeiro Vera e Você. E hoje é aniversário de Dácio Campos, Fernanda Aguiar, nossa querida Renatinha, irmã do Renato Aguiar, e também do Jamil Albuquerque, essa grande figura que trouxe o seu talento para Ribeirão Preto. Amanhã também o aniversário de uma figuraça, que é o Marco Aurélio Spinelli, lá da Barão de Mauá. Um beijo a todos, vocês todos moram no meu coração, ok? Bom, gente, eu prometi para vocês assuntos, verdades e mentiras, sobre vários aspectos. O primeiro que nós vamos abordar hoje é o que a gente faz quando a gente quer ter um narizinho bonitinho, quando pode, quando não pode, o que fazer. Hoje nós temos aqui conosco um talento da área da cirurgia plástica, um rapaz jovem que já desponta como um dos grandes nomes em Ribeirão Preto, Dr. Fernando, que vai estar conversando conosco. Deixa eu achar aqui, eu não decoro. Fernando Salgueiro Simões, é que eu chamo ele de Fernando, né? Então, está aqui conosco já, doutor Fernando. Boa noite, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente no Vera e Você. Boa noite, Vera, é um prazer estar aqui no seu programa. E assim, a gente veio falar então um pouquinho sobre nariz, né, que é um tema assim, que realmente ainda implica em algumas dificuldades, alguns pacientes ainda têm muitas dúvidas e não sabem exatamente quando, por quê, quanto. Assim. Sabe por que eu pedi para você vir falar conosco sobre nariz? Porque eu me lembro que houve um tempo em que o nariz ou ele era bonito ou ele funcionava. Né? A gente ouvia muito falar disso e eu queria saber o que evoluiu nesse esquema para que hoje as pessoas tenham mais tranquilidade quando querem mudar e arrebitar o narizinho. Com certeza. Antes pensava-se principalmente na questão só da estética. Então, assim, antes, há 20, 30 anos atrás, tinha-se muita preocupação assim, com relação aos cirurgiões plásticos em arrumar o nariz, deixar aquele nariz bonitinho, né, como muitos querem, mas isso comprometia a função. Então, os pacientes saíam com o nariz certo, mas sem respirar adequadamente.
Isso mudou, assim, isso já... Isso é assim, coisa do isso é passado. coisa do passado. Tanto que muitos ainda procuram só o otorrino, um otorrino para poder operar o nariz. Assim, não, eu vou operar o nariz com otorrino porque o otorrino vai me dar função. O cirurgião plástico também, Eu um acho que bom profissional tem que estar. os dois evoluíram, né? Com O certeza. otorrino procurou se aprimorar para fazer o funcional com uma boa estética e vocês uma boa estética com o nariz funcional. E Exatamente. desde que tudo funcione bem. Com E me diga certeza. uma coisa, doutor Fernando, o percentual de procura para nariz, para arrumar o nariz, fazer ele mais bonitinho, seja por mau funcionamento ou só pela estética, ainda é grande? Ainda é grande. Existe uma idade, doutor Fernando, para que se recomende que não se deve fazer ou que se deve esperar? Na verdade, a gente sempre espera que ocorra todo o crescimento da face. Então, pacientes adolescentes, a gente tem que assim, tomar muito cuidado até realmente ele evoluir. Às vezes o paciente já que chega aí com seus 14, 15 anos, com realmente Não essa é queixa, aconselhável. não é adequado. Então, pelo menos os seus 17, 18 anos, ou seja, a maturidade do crescimento da face. E eu imagino que as pessoas cheguem no consultório já com uma ideia pré-concebida. Ah, eu quero o nariz parecido com o da Elizabeth Taylor. Ou eu quero o nariz igual ao do Tom Cruise. Coisas desse gênero, né? Então, a minha pergunta, doutor Fernando, quais são as características que vocês levam em consideração na hora de definir qual é o melhor nariz para aquele rosto? Sim. Inclusive, a gente trouxe algumas imagens que eu queria que fossem colocando, enquanto o doutor Fernando nos explica como é que é isso, como é que você define o melhor tipo de nariz para aquele rostinho. Certo. A gente tem alguns parâmetros que a gente acaba utilizando, né? Primeiro, a gente tem que caracterizar se o paciente, assim, que tipo de nariz o paciente tem, né? Assim, é um paciente assim, que tem uma etiologia, uma etnia negroide, assim, é um paciente negro, ou é um paciente asiático, ou é um paciente com sua origem europeia. Então, isso é extremamente importante. Cada um tem sua característica. Ali nós estamos com 4 tipos de nariz. Isso. Baseado na origem da pessoa, é que você define qual será o melhor formato a dar a esse nariz? Na verdade, assim, cada etnia tem o seu tipo de nariz, né? E isso tem que ser avaliado se esse nariz está em conformidade com o rosto ou se não, né? Assim, é diferente você pensar num paciente que realmente tenha assim, toda uma conformação típica de um paciente negro. Você não vai conseguir colocar um nariz completamente caucasiano, que é o nariz europeu, num paciente negro, né? Assim como o paciente asiático combina com aquele nariz curtinho, pequenininho, que se encaixa realmente na característica dele. Então, é isso importante não E é por mudar. aí que você aconselha o seu paciente na hora que ele pede a cirurgia? Sim, com certeza. Então, primeiro você tem que verificar se realmente aquele nariz é compatível ou combina com ele, né? Antes de pensar assim, no que realmente deve ser mudado. Então, isso Ali nós estamos vendo outras imagens, né, Isso. doutor? Que realmente, assim, o nariz caucasiano é aquele nariz assim, que tem realmente, é mais estruturado, né, mas tem uma ponta, assim, uma ponta, né, mais definida. O nariz mediterrâneo, assim, tem uma giba, que é a parte realmente de trás, o dorso, um pouquinho mais elevada. O asiático, que tem um pouquinho mais curtinho, e o negroide, que tem aquela asa bem grande, uma ponta pouco definida. Esse que nós estamos vendo agora é mais ou menos um esquema que vocês fazem quando está estudando paciente, é isso? Exato. Na verdade, assim, não é algo rígido, mas é extremamente importante a gente utilizar, assim, e dividir a face para verificar se o rosto está em harmonia, né? A primeira imagem mostra que a gente divide a face em 3/3, né? Então, em geral, o tamanho do nariz é proporcionalmente igual ao tamanho da testa e o tamanho do nariz até o queixo. E quando a gente divide também o nariz, o rosto, em 5/5, né? Onde o tamanho do nariz, ou seja, que vai de uma asa até a outra do nariz, em geral é o mesmo tamanho do olho do paciente, que é o mesmo tamanho da lateral do olho até a orelha. É um raciocínio básico de que não se vai fugir da proporcionalidade que é do rosto da pessoa, né, Exato. doutor Fernando? Assim, não é algo rígido, porque às vezes tem paciente que até já sabe disso, já procura assim, mas eu sei que meu nariz tinha que ser, assim, tinha que ser o tamanho do meu olho. E não, assim, isso não é uma regra. Tá. Na verdade, assim, a gente usa como
parâmetro. Existem também outras medidas, assim, o ângulo que é a ponta, assim, o ângulo que realmente tem na ponta do nariz, né? A angulação que se forma entre o eixo da face e a projeção do nariz. Então, assim, são ângulos que a gente utiliza como Referências. referência, mas isso não é rígido, não Depende do gosto do freguês também. Também. Aí vocês são rígidos na questão, não, olha, assim não dá, porque vai interferir na funcionalidade do nariz. Tem. Aí vocês falam não para o paciente. Sim, então, assim, existe, claro, a gente tem que respeitar, assim, o gosto do paciente, com o que pode ser feito e o que deve ser feito. E o que deve ser feito. Né? Então, jamais, assim, tem paciente que às vezes chega com o nariz, assim, eu quero um nariz assim, bem selado, ou seja, aquela, assim, que já não é, assim, já não está realmente tão em voga. Assim, hoje, um nariz mais bonito é um nariz reto, um nariz mais definido, um nariz, inclusive, que mostre mais personalidade. Então, a gente já não tende a indicar, assim, narizes, assim, muito fininhos ou muito... Nós temos mais alguma imagem? Eu vi uma imagem, se puder voltar à última, em que tem uma foto de uma moça que está muito bonito. Eu queria te perguntar, porque essa aí, essa já é um resultado de uma cirurgia, doutor Fernando? Não, esse não. Esse Não? assim, esse já é um rosto realmente sem nenhuma cirurgia, É. mas assim, é aquela coisa, é o nariz que padronizou-se ser belo. Ok, Assim, então esse nariz, se a gente prestar atenção ali, achei legal essa coisa das áreas que vocês definem, e ali a gente percebe que o nariz está bem dentro da proporcionalidade daqueles 3/3 e dos 5/5, né? aham. É um nariz bem proporcional e um nariz caucasiano, né? Certo. Agora, mais uma coisa, porque eu sei que na correria de hoje as pessoas muitas vezes querem fazer uma plástica e tudo, e muitas vezes o tempo acaba sendo um fator muito limitador. Com as novas técnicas, com tudo que evoluiu, quanto tempo hoje uma pessoa tem que se afastar do trabalho ou das atividades para fazer uma plástica de nariz com tranquilidade? O ideal, assim, afastar mesmo 15 dias. Tá. Claro que vai depender de nariz para nariz. Tem nariz que você só precisa mexer na ponta, porque assim, você não vai ter fratura, você não vai mexer em nada. Então, assim, dentro de uma semana ele vai estar completamente recuperado. Certo. Mas tem pacientes onde vai ter que ser feito mexer no septo nasal, em cornetos, fazer a fratura. Isso vai envolver o uso, assim, de um molde, seja o gesso, seja o aquaplast, que é para evitar realmente qualquer alteração. Um paciente que não pode ficar abaixando e levantando, que isso vai levar a mais inchaço do nariz. Então, Mas, em média, você diria que em 15 dias o paciente, mesmo que esteja um pouco roxinho, Sim, tal, 15 dias. inchado, porque a cirurgia sempre fica inchada aí por Sim, uns claro. meses, até chegar no ponto Sim, de com equilíbrio, certeza. né? E no nariz, assim, em geral, nas cirurgias plásticas, a gente considera como um tempo de 6 meses. No nariz, esse tempo é um pouquinho mais longo. Mais longo. Um resultado final, a gente considera até com 1 ano de cirurgia. Alguns cirurgiões Até. colocam até mais tempo. Fazem um acompanhamento, realmente, até de 5 anos, porque pode haver Se a pessoa algumas já mudanças. fica fez logo após a cirurgia de estar com o nariz bonitinho, depois de 1 ano e meio ela vai ficar mais feliz ainda, porque Com quando certeza. desincha e vai tudo para o lugar. Doutor Fernando, nós temos mais um minutinho, eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Qual é hoje o tipo de cirurgia plástica mais procurada na sua clínica? Assim, ainda é mais procurado, tanto a lipoaspiração e a prótese de mama, sem sombra de dúvida. Eu li esses dias que a prótese de mama ainda é, para a brasileira, uma cirurgia super importante. As pessoas se sentem assim, muito... e os tratamentos que hoje a cirurgia plástica oferece, de botox, essas coisas, tudo é feito também dentro do consultório, na clínica? Sim, tudo na clínica. E então eu vou aproveitar que você está aqui para parabenizar. O doutor Fernando está na clínica Plena Vita, uma clínica muito bacana, eu estive lá e quero agradecer. É um nome que está chegando aí para arrebentar, porque é um cara muito competente. Eu vi os trabalhos dele e por isso convidei para vir até aqui. E quero te agradecer
por essas dicas todas e dizer que eu vou querer falar um pouco mais com você numa próxima oportunidade, porque eu quero falar com ele, sabe sobre o quê, gente? Sobre as questões dos problemas dos preenchimentos, dos tratamentos, que hoje em dia está muito em voga, a gente acha que pode fazer em qualquer lugar e tudo, e na verdade eu sei que precisam de muitos cuidados, porque eu conheço muita gente que teve problema com isso. Então, muito obrigado por hoje, doutor Fernando. E nós vamos para um comercial e voltamos já já. Fica com a gente. O que parecia impossível aconteceu. O preço baixo do Drogão Super está ainda mais baixo. Você tem que aproveitar essas ofertas. São sensacionais. Kit 3 cremes dentais Colgate Total 12. Grátis sabonete líquido Protex 250 ml, 11,99 cada. Dermacide 200 ml, 15,99 cada. Preço abaixo do baixo é no Drogão Super. E ainda cobrimos todos os preços e medicamentos. Você não pode perder. Drogão Super, a gente quer você bem. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Cá de volta, correndo aqui para minha cadeira, que aqui a gente bate muito papo, sabe? Com o pessoal do estúdio, com o convidado entrando. Ainda estava falando tchau para o doutor Fernando, que acabou de sair. E eu tenho um recado antes de apresentar para vocês o nosso próximo entrevistado de hoje. Eu tenho um recado para vocês, do mercado publicitário muito importante. Está para acontecer o Festgraf e o Fest Digital, que é 2 festivais em um, promovido pela APP, Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão, e é um evento onde os talentos são premiados com um júri super gabaritado, que vem o pessoal de São Paulo, que vai dar, então, um peso muito maior, um valor muito maior aos premiados, aos talentos que serão premiados no Festgraf e no Fest Digital. E o recado é importante, porque as inscrições para o próximo festival só vão até dia 19 agora, certo? Então o site é appribeirão.com.br e ainda dá tempo de fazer a inscrição. Eu soube que no festival do ano passado houve um recorde de inscrições, esperamos que esse ano também, e que você esteja lá concorrendo a um prêmio. Torço sempre pelas agências de Ribeirão Preto, apesar de saber que vem sempre muita gente de fora para concorrer também. Bom, gente, vocês sabem que do prêmio, do arranjo das flores permanentes, da brincadeira que nós estamos fazendo com a Galeria das Flores, nós tivemos aí bastante gente que enviou o seu e-mail, que está concorrendo. Nós vamos sortear agora. Quem vai? Vou chamar aqui uma mãozinha, uma mãozinha do nosso cameraman aqui, que vai, quem? O Alessio. Você, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Dá para ver a mão? Aí. Beleza. Vamos ver quem foi a ganhadora. Obrigada, querido. A ganhadora do arranjo de flores da Galeria das Flores, Ana Marilda Carvalho. Ô, Ana Maria, obrigado por você ter participado. Eu vi no e-mail que você mandou que você está gostando muito do nosso programa. E você pôs aqui o seu telefone. Então, se você estiver ainda aí assistindo, eu já vou pedir para o pessoal da minha produção ligar, ver se você vai atender. Aí você fala conosco aqui sobre a sua participação e para a gente combinar a entrega do seu arranjo de flores lá da Galeria das Flores, que você vai retirar lá mesmo, combinado? Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai tentar falar com a Ana Maria e, enquanto isso, a gente vai partir, já vou pedir aqui para abrir a nossa câmera para apresentar o nosso convidado. A gente está aqui com o administrador de empresas, doutor Antônio Carlos Frederico. É Cacá ou Frederico? Eu perguntei, Antônio Carlos ou Cacá? Ele falou, não, é Frederico. Obrigado, Frederico.
Obrigado, prazer é meu, Vera. Boa noite. Eu chamei você hoje aqui e a gente até quer fazer um programa leve, a gente quer fazer um programa bacana. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai estar fazendo também umas participações humorísticas e tal, porque a gente quer trazer leveza, beleza e tudo. Mas esse papo com o do Frederico hoje não é tão leve assim. Infelizmente aqui não é muito motivo de comemoração, né? Nós vamos falar de impostos. Esses impostos, doutor Frederico, é uma coisa que vem atazanando a vida dos brasileiros. E nesse momento em que o horário político mostra tanta coisa que a gente já não sabe mais quem está falando o quê, quem está falando verdade, quem está falando mentira, e principalmente quem está falando o que é possível. Então, eu hoje resolvi, como eu também tenho essa dúvida, tenho certeza que vocês também, eu chamei aqui o nosso amigo Frederico para nos dizer, nesse momento tão importante de escolher, os candidatos falam o que a gente já sabe, a carga tributária, como é que é, e não sei o quê. Eu não consigo ver nenhuma verdade no que eles falam. Então, eu te pergunto, qual é a realidade de hoje, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que é melhor para ser feito? A realidade de hoje, ela é complicada em função da diversidade, da complicação das regras, dos impostos, tributos, né, taxas e contribuições que o país tem. Para você ter uma ideia, hoje são 92. Meu Deus. São entre impostos, taxas e contribuições, nós temos 92. Porque tem o imposto que a gente paga diretamente e tem os impostos que estão embutidos em tudo que a gente come, bebe, respira. Exatamente. São os impostos que são chamados os impostos diretos e os impostos indiretos, né? Ou os impostos que são cobrados sobre o consumo, que são o grande vilão aqui do Brasil, ICMS, IPI, ISS, que é o municipal, e os impostos que são mais comuns no mundo e menos comuns aqui no Brasil, que são os impostos sobre a renda e sobre a propriedade. Imposto de renda é o mais conhecido sobre a renda, IPVA, IPTU sobre propriedade. Como é que está o Brasil hoje frente ao ranking mundial dos países que mais recolhem impostos da população? Então, é importante a gente dizer o seguinte, que o Brasil está na contramão, no sentido de que a maioria dos países, eles tributam mais a propriedade, a renda e praticamente não tributam o consumo. O Brasil, ao contrário deles, tributa muito o consumo e tributa relativamente pouco a propriedade. Mas o Brasil hoje, ele está ali entre 7º e 8º lugar na somatória de todos esses tributos no mundo todo. Mas se a gente for comparar com o que ele devolve para a população, ele seguramente é o campeão dos impostos, porque a gente precisa pagar... Ele está entre os 10 maiores em recolhimento de impostos? Do mundo. E, bom, quanto aqui é o que menos devolve, acho que todo mundo sabe, todo mundo que tem ido ao centro de saúde, todo mundo que quase se mata para conseguir pagar a escola do filho, né? Tudo que nos países que recolhem, eu sei que a França, por exemplo, é um dos primeiros. São um dos países que mais recolhe impostos do mundo, é a França. Porém, ela devolve isso com saúde, educação, remédio, pesquisa, ou seja, exatamente, se nós pagássemos todos os impostos que nós pagamos, mas tivéssemos de volta os serviços, né, públicos, a gente talvez estaria numa outra situação humana, social, bem diferente dessa, que depende de bolsa isso, bolsa aquilo. Porque isso já é um direito adquirido. Ninguém está fazendo favor para nós, né? Não, a gente já paga por isso. Muito pelo contrário. Você tem ideia, em termos assim, um assalariado, quantos meses por ano ele tem que trabalhar para pagar a sua carga de impostos do ano? Você tem noção? Tenho sim. Hoje, o brasileiro paga, em média, de 40% a 45%
do que ele ganha, ele tem que pagar em impostos. Incluindo os diretos seja e esses indiretos. pagamentos nos diretos, nos indiretos, seja no consumo, seja na renda. Isso equivale a aproximadamente 5 meses de trabalho por ano. Né? Certo. Dentre essas coisas todas que os candidatos agora, cada um fala uma coisa, né? Tem os que falam tanto a tal da reforma tributária. O que é a reforma tributária para um, não é para o outro, não é para o outro. Mas uma que a gente vem ouvindo falar há várias eleições e tudo, é a tal do imposto único. Seria este, na sua opinião, a melhor solução? O Brasil conseguiria sobreviver se ele conseguisse reunir tudo e transformasse um imposto único? É sempre importante a gente separar aquilo que a gente chama dos impostos sobre a renda e sobre a propriedade do imposto sobre o consumo. O imposto único, ele seria uma solução para o imposto de consumo. Haja vista, quem conhece, nos Estados Unidos existe o preço e assim que você vai pagar, é cobrado o que eles chamam das taxas, vem separada na nota claramente. Aqui no Brasil é até cômico isso, porque agora se instituiu que a nota precisa mostrar quanto ela vem de impostos e vem escrito assim, aproximadamente X% de impostos, né? No supermercado também, que agora é obrigado, né? Vocês sabem. Eu brigo com câmera que a gente discute, porque eu olho para lá, eu acho que está para lá, a gente ainda se confunde, mas aí eu teimo e ele vem atrás de mim, legal. A gente vai no supermercado, vocês já repararam que agora é obrigado? Então eles escrevem com uma letrinha bem pequenininha, né, o recolhimento. Depois dos 200, que a gente já não enxerga bem nem os números grandes, que dirá os pequenos, quer dizer, no fim eles criam obrigatoriedades que são impossíveis de serem cumpridas, né? Você vê aqui no Brasil esses impostos sobre o consumo, eles devem estar girando em torno aí dos 35%, enquanto que num país como os Estados Unidos, por exemplo, ele vai de 5% a 7%. O que seria o imposto único que você está falando. Tá. É preciso, quer dizer, esse imposto único que a gente escuta falar é só sobre a renda e sobre o consumo. Sobre aquilo que você vai comprar numa loja. Ok. Que aí depende do que você compra. Quando o imposto é sobre a sua propriedade ou sobre a sua renda, aí sim, quem ganha mais, quem tem mais bem, paga mais. Tá, mas tudo que no caso do imposto do consumo é o contrário, porque ele onera o pobre e o rico da mesma maneira. Da mesma maneira. Bom, a gente tem então que estar prestando muita atenção no que esses candidatos estão... Essa reforma tributária, só para encerrar, porque estamos aqui nos últimos minutos do bloco, daria para falar mais, que eu falo demais, sabe? O que seria a promessa dessa reforma tributária que eles tanto falam, teria qual ponto como principal mudança? A simplificação, com certeza simplificação. Porque se nós perguntarmos para 10 brasileiros se eles conhecem a cadeia dos impostos que são cobrados em cadeia, eles não conhecem. Como sugestão, eu trouxe aqui para os seus espectadores que consultem um site do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, chama IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.org.br. Lá em destaque eles têm as propostas de cada candidato à presidência na área tributária. Muito bom mesmo, Frederico. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Prazer foi meu. As entrevistas acabam sendo rápidas para a gente ter um programa mais afinado. Para você que não conseguiu anotar ou pegar a caneta em tempo, eu estou aqui com o Gabriel de Prontidão. Vocês podem depois entrar no nosso Facebook do programa Vera e Você, e a gente vai estar lá indicando o site que o Frederico acabou de nos dar, se você quiser conhecer. Eu com certeza quero, tá certo? E por falar em Gabriel, que está aqui conosco, que é o nosso anjo da guarda aqui do programa, ele é aquele carinha que faz esse quadro muito bacana, com dicas da internet, das mídias virtuais. Vamos ver no nosso Conexão, o que será que ele andou aprontando hoje? Olá, tudo bem? Espero que sim.
Hoje no Conexão eu vou falar para vocês sobre etiqueta profissional nas redes sociais. É isso, eu tenho 10 dicas para vocês, só que como o nosso tempo é curto, vocês vão ver 5 dicas hoje e 5 na próxima semana, tá? E a primeira dica que é essencial é não falar mal da sua empresa e dos colegas de trabalho nas redes sociais. Isso coloca em jogo sua ética, seu profissionalismo e sua fidelidade à empresa. Pois bem, tome cuidado. A segunda dica é: não poste fotos ousadas nas redes sociais. Às vezes a mulher posta uma foto com decote, mini saia, o rapaz está na academia, posta uma foto em frente ao espelho, mostrando o tanquinho. Cuidado com isso, isso não é legal, tá? A terceira dica é: nunca comente nada sigiloso da empresa nas redes sociais. Algum projeto, alguma contratação, segura a ansiedade e depois você pega a autorização para comentar isso, tá ok? A quarta dica é: evite usar as redes sociais em horário de expediente. Existem empresas hoje em dia que colocam colaborador para vigiar os perfis dos outros colaboradores. E fique de olho, porque você pode estar sendo vigiado, tá? E a nossa quinta dica de hoje é: evite postar aquela famosa frase, ainda bem que é sexta-feira, ou chega meia-noite, mas não chegam às 18 horas, porque não pode pegar bem com o seu superior, tá ok? Bom, eu fico por aqui com as dicas de hoje, mas semana que vem temos mais 5 para vocês, tá? E outra dica importante é que você acesse a nossa página no Facebook. Isso, facebook.com/programa Velho Você. Lá você fica por dentro de tudo que acontece no programa, ok? Obrigado e até semana que vem. Olha só, eu pedi para o nosso amigo câmera do nosso programa começar aqui abrindo nessas pulseiras lindas. Eu quero mostrar para vocês essa peça muito bacana, que já faz parte das tendências para o verão e é de um artista de Ribeirão Preto mesmo. São peças exclusivas da Maruchet. E como eram muitas as coisas bacanas que ela tinha para mostrar, a gente foi até lá e vamos conferir juntinhos agora. As bijuterias ocuparam seu espaço no mercado dos acessórios. As mulheres já não compõem seus looks sem antes pensar também em peças que eram para ser complementos e se tornaram vedetes. A tendência Primavera-Verão 2015 traz muito dourado, rosé, couros e pedras naturais. A aposta é na sofisticação e muito brilho. Uma das grandes vedetes de destaque é o couro. A bijuteria ganhou o nome agora de joia contemporânea. Muitas mulheres mudam as bijus ao contrário de trocar a roupa. A diversidade é grande e a mistura de materiais é uma característica forte dessa produção artesanal. Algumas peças, como os brincos grandes, vão acompanhar a estação. Os colares, tanto longo quanto curtos, estão presentes também nessa nova onda. Outro destaque é a correntaria. Várias correntes compondo uma mesma peça e muitas vezes com ousados pingentes. O it, a palavra de moda, agora é o pulseirismo, que está fazendo os pulsos de muitas mulheres antenadas ficarem cheias de pulseiras. Como eu sou antenada, eu já vim com as pulseiras para esnobar aqui, que eu já estou nas tendências. E conversando com o Paulo, lá da Maruchet, a gente estava comentando uma coisa importante. A gente se deslumbra tanto por peças que têm uma beleza muito efêmera, essas coisas da China, nada contra, até tem coisas muito boas. Mas a gente poder usar peças assim tão personalizadas e com talentos locais, investindo na mão de obra brasileira, é sempre muito mais legal. Bom, gente, vocês fiquem por aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de cabelos, verdades e mentiras.
A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Faça sua ponte para o futuro. Desafio 2015 do Colégio Anchieta. Participe. Você pode ganhar bolsas de até 100%. Provas de português e matemática. É dia 13 de setembro, às 9 da manhã. Inscrições pelo site anchieta-rp.com.br. Informações 3623-3301. Colégio Anchieta. Excelência em educação. O que parecia impossível aconteceu. O preço baixo do Drogão Super está ainda mais baixo. Você tem que aproveitar essas ofertas. São sensacionais. Big Frau Plus, todos os tamanhos, R$ 15,99 cada. Protetor solar Nivea, fator proteção solar 30, 200 ml, R$ 29,99 cada. Preço abaixo do baixo é no Drogão Super. E ainda cobrimos todos os preços e medicamentos. Você não pode perder. Drogão Super, a gente quer você bem. Pois é, eu vim aqui de pertinho porque Deus foi muito bom para mim. Eu tenho um cabelo muito bom, ele é bonito, ele é forte, mas tem muita gente que não teve essa sorte. Então, nós vamos falar agora sobre aqueles que não têm bastante cabelo, ou que têm bastante cabelo com problemas. Tem coisas que falam que a gente acredita, né? De coisa de vó, de tia, de vizinho, ou de alguma coisa que aconteceu com o cabelo de alguém, e você acha que pode ou serve aquela receita para você. O que será que acontece com tudo isso? O Felipe, hoje, é um expert do mercado de cabelos, eu não sei nem como é que chama esse mercado. Felipe, obrigado por ter vindo aqui hoje, tão tarde. Eu sei que o seu dia a dia é muito grande, mas obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu é que agradeço, Vera, pelo convite. Felipe, você não é químico, você não é um farmacêutico, e, no entanto, hoje você é conhecido em Ribeirão Preto como um mago dos cabelos, né? O Felipe, além de um grande profissional cabeleireiro, ele acabou sendo um mago, que hoje, além da função de cabeleireiro, que ele é fantástico, ele faz consultas. Você pode ir lá só se consultar para saber o que você deve fazer. Felipe, falando e começando por verdades e mentiras, a mais comum, e que muita gente comenta, é verdade que água quente de chuveiro, de aquecedor elétrico, de aquecedor que tem cano de cobre, faz mal para o cabelo? Vera, é verdade. Tanto o aquecimento solar, como aquecimento a gás, como em casas, construções muito antigas, que usavam-se ainda canos de ferro e etc., todos eles que têm algum cano metálico que não seja de inox, ele tem uma ação nociva no fio do cabelo. O que acontece? Esse metal, em contato com a água quente, o oxigênio do ar, ele vai oxidando e libera uma substância que penetra no fio do cabelo com uma facilidade imensa, e ali dentro ele literalmente enferruja. Ele termina a oxidação dentro do fio do cabelo e... mata o cabelo, né? Exatamente, porque todo mundo já viu um portão enferrujado, por exemplo, um ferro enferrujado, como ele fica áspero, como ele fica com aquele visual e com aquela textura bem áspera. Então é isso que acontece, ele é como se fosse um espinho abrindo dentro da fibra capilar. Quer dizer, isso dá para você cuidar, mas tem que dar um jeito de não lavar a cabeça nessa água. O ideal seria usar água aquecida com chuveiro elétrico mesmo, que é uma passagem pelo metal muito rápida, que não dá tempo de acontecer essa oxidação. Uhum. É claro que ninguém vai sair reformando o seu apartamento ou a sua casa de uma hora para outra. Então existem formas da gente tratar isso, tirar esse excesso de resíduo metálico do cabelo e depois, com reconstruções, reconstruir o que foi destruído.
Então, basicamente é isso. Mas o problema do metal também é que desse resíduo metálico, é que qualquer química que você faça no cabelo, qualquer química que é feita, ela tem uma alcalinidade muito alta, né? Então, alisamento, reflexo, coloração, tudo isso reage e acelera muito a reação de oxidação desse resíduo metálico, o que faz com que ele destrua a fibra do capilar quase que instantaneamente. Então é um negócio que pode ser muito perigoso. Às vezes alguém pode estar com problema no cabelo e não sabe o que é e nunca pensou que poderia ser a água. Então aí está uma dica, se você está tendo esse problema. E eu perguntei aqui, assim, porque eu já passei por isso, tá, gente? Aproveitei para ele explicar, porque teve uma época que eu chegava lá e não sabia o que estava acontecendo com o meu cabelo. E aí, rapidinho eu descobri, aí passei a lavar na torneira, no tanque, eu faço outra coisa, mas com aquela água do chuveiro eu não lavo mais. Quem quer ter cabelo bonito tem que cuidar, né? É isso aí. Muita gente não consegue nem, porque máscara não funciona, nenhum tipo de tratamento, nada vai funcionar. Porque cada vez que lava a cabeça está destruindo. Exatamente. Felipe, eu quero que você me conte quais são os principais problemas que estão lá, mas segura um pouquinho comigo, porque acho que a nossa produção conseguiu falar com a ganhadora do nosso arranjo de flores permanentes. É isso? Nós já estamos com a Ana Marilda no telefone? Oi, Ana. Ana, você está aí na linha? Vamos deixar para daqui a pouco ou a Ana está por aqui? Oi, Ana, tudo bem? Ana Marilda? Acho que tivemos algum probleminha na ligação, então a gente espera um pouquinho e depois no próximo intervalinho do meu papo aqui a gente volta a falar com você, Ana. Felipe, hoje, sentado lá, você não virou um especialista por acaso, né? Como é que você chegou a todo esse conhecimento da química do cabelo, sendo tão jovem? Bom, Vera, eu peguei... Quando eu já comecei 40 anos na frente, porque desde a minha avó, passando pela minha mãe, então eu nasci dentro de um salão de beleza e comecei a minha carreira já com uma experiência de 40 anos, de uma pessoa que já era destaque. E já era visionária, né? Exatamente. Então, diante disso, eu só aperfeiçoei mais e fui em busca de mais conhecimento, coisa que... a tricologia, que é o estudo dos cabelos, ela tem só 100 anos, é uma ciência muito nova. Muito nova. Então, eu vasculhei durante 12 anos, pesquisei muito sobre cabelo, que até teve como fruto o meu livro, que eu lancei o ano passado, A Verdade sobre o Seu Cabelo, onde eu reuni todas essas descobertas que eu fiz e acabei descobrindo que a maioria das coisas que todos acreditam são, na verdade, mitos. Isso é uma coisa muito interessante. Então, eu estou aqui pedindo para a gente dar uma mostradinha no seu livro, estou preocupada, porque no final é um assunto tão interessante que o tempo corre muito. Eu queria mostrar algumas imagens que o Felipe nos trouxe aqui dos problemas que mais acontecem no cotidiano dos cabelos que hoje passam por tanta tortura. Esse tipo de cabelo que nós estamos vendo agora, Felipe, seria qual a causa dele estar tão... Bom, a gente está vendo aí uma tricorrese, né? Que traduzindo é um cabelo quebrado, que por conta de químicas ou quaisquer agressões externas, ele... Ficou nesse estado. Exatamente, ficou sem cutícula e aí o córtex ficou exposto e aí ele realmente se desfia como uma corda. A aparência de uma cabeça com um cabelo assim deve ser aquela coisa opaca, judiada, né? Opaco, com volume... O cabelo fica fofo, tá. Né? As pessoas falam. A próxima imagem... Isso também é a tricorrese, né? A quebra do cabelo, um pouco antes dela realmente acontecer. Então é a hora que ele está desfiando mesmo. Tá, o próximo... Isso daí é a tricoptilose, que nada mais é do que a ponta dupla. Que na verdade a ponta dupla, algumas pessoas falam que tem que cortar, outras que não, mas na verdade precisa cortar. Porque essas duas pontas aí, elas vão se abrindo, podem chegar até ali no próximo perto do couro, e aí o cabelo dividido no meio, ele fica muito mais vulnerável, fica quase que impossível lidar com ele. Próximo slide. Isso é uma coisa já um pouquinho mais rara, que a gente não vê tanto, que chama-se pili-torte. Ele pode ser, ele é muito visto em pessoas que passaram por tratamento de quimioterapia pós-câncer. Quando o cabelo volta a nascer, ele acaba voltando com essa anomalia, digamos assim, que ele nasce
todo torto, todo torcido, assim. Tá. Bom, aí eu vou pedir... Não, essa tela eu não quero, vou deixar vocês olharem aí, ó. Pode tirar, voltar para cá. Sabe por quê? Não vai dar tempo de falar sobre a calvície hoje. E isso, a calvície, tudo que eu conversei com o Felipe sobre isso, dá um programa inteiro de novo. O que eu queria, antes da gente terminar, é o seguinte. Para cada um daqueles tipos de cabelo que nós vimos ali, é um tratamento diferente? É uma solução diferente? É uma solução diferente. Quando está quebrado no meio, quando está na ponta, para cada uma daquelas situações a solução é diferente. É diferente. Depende de como está a situação da cutícula, depende de como está a situação do cabelo em geral, depende de que tipo de cabelo se é um cabelo ondulado ou não, se é um cabelo, né, colorido ou não. Então, dependendo do cabelo, o tratamento é diferente. Tá. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês antes de passar aqui para o nosso próxima matéria, que é o seguinte: nós falamos, esse menino nasceu dentro de um cabeleireiro 40 anos na frente. Ele é neto da Maria, a simplesmente Maria, conhecida como Maria Intercoiffure, mas ela é simplesmente Maria. É uma pessoa apaixonada pelo que faz, passou essa paixão para o Felipe, que desde moleque acompanha nos grandes congressos internacionais. Hoje é um profissional respeitadíssimo. Eu não estou falando isso porque só porque ele está aqui de convidado, é porque hoje, inclusive, você não precisa ser cliente do salão da Maria Intercoiffure. O Felipe dá consultoria, você vai lá, faz uma consulta e você pode cuidar do seu cabelo lá ou aonde você já tem um profissional da sua confiança, que você esteja acostumada. E eu faço questão de dizer isso porque eu vejo isso acontecer lá a toda hora. Pessoas que estão ficando careca, a calvície da mulher, que fica com o cabelo ralinho e mil outros problemas que as soluções existem e muitas vezes as pessoas cortam, mudam de cabeleireiro, mudam de profissional e não resolve o problema. Então, eu falo bem de você, Felipe, com a maior facilidade, obrigado, porque admiro o seu trabalho, como sempre admirei da sua avó, a Maria, e da sua mãe, a Yara. Muito obrigada por estar aqui. E as imagens da calvície, tem um monte de coisas interessantíssimas que ele me contou, e ele vai voltar aqui, mas acho que no Times Man, junto com a Alessia, numa próxima oportunidade. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, você vai ficar aqui Bela. comigo agora, sabe por quê? Nós vamos assistir o que o Alessio aprontou essa semana no seu Times Man. Deixa rodar. Olá, no Times Man de hoje vamos falar sobre cuecas. É isso aí. Quem é que compra suas cuecas? Sua namorada, esposa, mãe, irmã? Uma pesquisa revelou que são as mulheres, em 60%, que compram as roupas íntimas dos homens. Está na hora de mudar isso, não acha? Hoje nós vamos saber qual é a cueca ideal para o seu tipo físico. Não importa se você é alto, baixo, moreno, negro, tem pernas finas ou grossas. Tem sempre aquela que pode valorizar ainda mais o teu corpo, principalmente naquela hora tão importante, na hora da conquista. Homens baixos normalmente têm as pernas um pouco mais curtas. Com as pernas mais curtas, os homens de estatura menor devem valorizar essa parte do corpo, utilizando cuecas um pouco mais cavadas, que são as chamadas de slip. Esses modelos deixam a perna toda à mostra, alongando um pouco mais a silhueta. Homens altos, esse tipo pode usar e abusar da cueca boxer. Valoriza a coxa que fica totalmente grudada ao corpo. Homens grandes, mas que têm o tronco maior que as pernas, devem apostar no modelo slip. O tronco maior pode deixar o homem um pouco mais baixo. Com as pernas totalmente à mostra, a silhueta também fica alongada. Homens magros com as coxas mais finas. Os homens magros devem apostar no modelo slip. A cueca boxer, que fica colada na coxa, além de esconder totalmente essa parte da perna, vai deixar esse tipo de homem ainda mais magro. Para aqueles que estão um pouco fora do peso ideal, a dica é abusar dos modelos regulares. E tem algumas dicas também que podem ficar melhor com o seu tom de pele. Se você tem a pele mais clara, cores muito fortes ou estampas não combinam com esse tipo de pele, já que o contraste é muito forte. O ideal é utilizar cores mais neutras e discretas.
que valorizem o que tem que valorizar e não o tom quase transparente da pele. Morenos e negros, estes podem abusar das cores mais fortes e também das estampas. Cores vibrantes e o branco são ideais para esse tipo de pele e garantem o contraste perfeito. E além dessas dicas, tem outras também que são muito importantes. Para evitar odores, modelos com tecido dry fit que possibilitam a transpiração sem reter suor. No próximo Times Man eu vou ajudar você a escolher o seu óculos. Até lá! Oh, eu achei agora o máximo essa matéria. Eu até me perdi. Eu acho que agora a gente vai para os comerciais e volta para mais um assunto assim que você não pode perder. Mãe, tem preferência por filhos? Fique ligado que a gente volta já. O que parecia impossível aconteceu. O preço baixo do Drogão Super está ainda mais baixo. Você tem que aproveitar essas ofertas. São sensacionais. Kit 3 cremes dentais Colgate Total 12. Grátis sabonete líquido Protex 250 ml, 11,99 cada. Dermacide 200 ml, 15,99 cada. Preço abaixo do baixo é no Drogão Super. E ainda cobrimos todos os preços e medicamentos. Você não pode perder. Drogão Super, a gente quer você bem. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. No primeiro programa do Vera e Você, eu estava com uma roupa muito bonita e muita gente quis saber e tal. E no dia da correria, eu acho que eu acabei não falando que eu estava vestida pela Zuccherina. Olha só o corre-corre que foi lá, eu aproveitei e conferi a coleção de verão. Grande parceira que tem coisas lindas. Gente, agora aqui, falando sério, é um assunto polêmico. Estou com um freguês da casa, Dr. Guilherme Davoli, que é psicólogo e hoje palestrante, consultor, é um nome super respeitado quando se trata de educação e todos esses assuntos voltados à família. Então, nós escolhemos hoje Verdades e Mentiras de um tema muito polêmico. Guilherme, obrigado por estar aqui. Prazer é totalmente E já vai meu. a bomba. Mãe tem preferência por filho? Existem casos que, com certeza, a mãe tem preferência por filho, como o pai pode ter preferência, e às vezes a preferência ocorre muito pela compatibilidade, quer dizer, esse filho tem a minha cara, essa filha puxou as características da minha família, preenche o meu sonho, isso pode ocorrer. Só que nós não podemos considerar que isso seja uma regra. A gente não pode considerar não como é um regra, caso. Guilherme, mas acontece numa proporção relativamente grande dentro das famílias. Se falar, a mãe gosta mais do mais novo, a mãe gosta mais do meio, isso é bem frequente, não é? É bem frequente. O resto é a gente entender o porquê de cada uma dessas situações. Nós sabemos de situações em que o filho mais frágil, às vezes, é o preferido. Nós sabemos de situações em que o fato do filho ter nascido num determinado momento importante daquele casal, isso pode marcar
e a gente infelizmente sabe de famílias que culpam o nascimento do filho pelo fracasso do próprio relacionamento, e aí esse filho fica um tanto excluído. Nós sabemos de filhos que nascem num momento fantástico, ou até o filho que nasce no momento em que o relacionamento está retornando, e isso super valoriza o filho, tá? Então existem formas diferentes desse relacionamento acontecer. O que a gente não pode esquecer é que quando se fala de amor, independente de qual seja, ele tem tipos. Então tem o amor do carinho explícito, tem o amor da troca, tem o amor da ajuda, tem o amor do conselho, e às vezes eu amo esse filho aconselhando, aquele beijando e abraçando, aquele outro caminhando junto. São formas diferentes. Quando lá em casa dizem, como eu tenho 4 filhos, quando lá em casa dizem que é o do meio, que todo mundo fica falando, eu cheguei a me sentir tão incomodada com isso, que eu fui procurar um especialista, na verdade, há muitos anos atrás, você mesmo, já era fã dele há muitos anos atrás, para perguntar para ele se de tantas pessoas falarem isso, se eu queria mudar, eu queria saber se tinha um jeito dele me ajudar. E ele me ajudou. Ele me ajudou e eu parei de sentir tanta culpa, né? E hoje eu considero que eu tenho preferência por filho, sim. Aquele que está precisando mais naquele momento. É assim que eu achei uma alternativa, até para mostrar para os meus outros filhos, né? Que, tá vendo, agora é você, agora é você. Essa clareza na relação é uma coisa muito importante, né, Guilherme? Eu acho que é impossível você dedicar o mesmo percentual e estilo de amor a mais que uma pessoa ao mesmo tempo. Pois é, mas o que eu quero que você fale é sobre a importância da consciência. Sim. De procurar enxergar isso, ter um diálogo. Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, é um diálogo com você mesmo, né? Eu não estou traindo um filho porque eu estou cuidando desse. Não, eu simplesmente estou trabalhando aquilo que eu vejo como mais necessário no momento e dentro das possibilidades eu vou me redistribuindo. Quando a gente pega aquela história do filho pródigo, é muito interessante o pai que dá tudo para o filho que desapareceu e o outro fica revoltado. Ele fala, cara, mas eu te dou tudo o tempo todo, esse aqui eu vou dar o melhor hoje. Para você eu dei o tempo todo. Então, deixa eu ser pai de todos eles. Guilherme, qual é o momento preocupante que deve se procurar ajuda quanto a isso? Eu acho que se deve procurar ajuda toda vez que a gente está sofrendo, né? Existem pessoas... Legal isso, gostei. Porque às vezes as pessoas falam, olha, seria legal fulano de tal fazer uma terapia, porque eu acho que a pessoa não está bem. E às vezes a pessoa está muito bem, está feliz do jeito dela, né? A terapia ou mesmo a ajuda de amigo, ela sempre vem muito bem quando a gente está se sentindo sozinho, sem força. Essa é a hora ideal para se procurar um apoio. Então não é pecado você se dedicar mais a um filho num determinado momento. Isso é uma coisa natural. Eu acho que é natural que a gente se preocupe com quem precisa da preocupação. E quando é sempre o mesmo? Quando é sempre o mesmo, a gente tem que olhar o que está nos atrapalhando a amar os outros. Porque às vezes o problema não é que eu estou me dedicando demais aqui, é que talvez eu tenha colocado barreiras, ou eu esteja sentindo barreiras do outro comigo, e aí eu estou evitando chegar. Às vezes a gente não se aproxima tanto de alguém, porque esse alguém tem uma forma de posicionamento que nos afasta. É esse o detalhe que a gente tem que estar pensando. Tá, eu tô rindo aqui, o Guilherme tá falando depressa, sabe, gente? Porque a gente estourou todos os tempos, todos os blocos, e agora para falar de um assunto tão importante, o Alessio fica ali atrás fazendo sinal, acabou o tempo, Guilherme, a gente vai trazer outros temas aqui que a gente quer conversar e vou te convidar mais vezes para voltar. Uma dica final que eu não te perguntei, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, sobre essa questão de uma família se sentir incomodada porque tem um filho que é muito mimado. Dá a dica final para a gente encerrar o programa. Tá, eu acho que o que a gente tem que pensar de forma prática, nós temos um mundo extremamente dinâmico, nós temos um mundo extremamente competitivo, nós precisamos de filhos que saibam trocar ideias, nós precisamos de filhos que saibam interagir no mundo e desenvolver suas redes de contato. A partir daí, aquele filho que eu não consegui me dedicar totalmente hoje, eu vou ter os próximos tempos para isso. É não se sentir culpado de errar, só se sentir culpado de não estar tentando acertar. É a única coisa. Agora, nós somos pais e não existe treinamento para pais. Existe simplesmente oportunidades futuras da gente poder estar se recompondo diante de alguma dificuldade que ficou e não deu para resolver na época certa. Lição de casa difícil essa que você deu para nós, viu, Guilherme? Mas vamos tentar segui-la. Obrigada, meu caro,
por Eu que ter estado agradeço. conosco, por essas dicas importantes, pela rapidez da entrevista. Imagina. A gente se vê. E para você que nos acompanhou hoje, o meu beijo especial. Estou terminando, como sempre, aqui perto dessas flores maravilhosas. Vocês hoje nem viram as minhas hortênsias que estão aqui. Um beijo para a Galeria das Flores que nos trouxe. Espero que vocês tenham gostado muito do programa de hoje. E quinta-feira tem mais. Beijo, tchau!